Comida da Bahia foi, no dia 25 de maio, na Faculdade Unijorge, acompanhar a palestra Slow Food, Gastronomia Consciente, um movimento de reação ao fast food que surgiu na Itália em 1986 e vem ganhando adeptos e simpatizantes pelo mundo com muita velocidade. A iniciativa da palestra foi dos monitores do curso de gastronomia e faz parte da programação da faculdade. A primeira palestrante da noite foi a chefe de cozinha Tereza Paim, do restaurante Terreiro da Bahia, da Praia do Forte. Trabalho com foco na gastronomia baiana. Eu resumo o meu trabalho ao desenvolvimento da gastronomia regional da Bahia. Essa é a minha crença, essa é a minha paixão. E para fazer esse é meu público. Então eu vou falar um pouquinho sobre o slow food, embora esteja presente Fernanda, que tem muito mais capacidade e conhecimento para estar falando sobre o slow food. Eu sou credenciada, desenvolvo naturalmente no meu trabalho ações que vão se encontrar e têm afinidade com a filosofia do slow food. Mas não sou uma ativista e não tenho funções dentro da estrutura organizacional do slow food. Eu tenho começado minhas palestras com uma provocação, E a provocação é uma reflexão de que a Bahia é reconhecida por ser uma terra da comida quente, Aqui a gente pergunta se é quente ou se é frio e está associado a essa pimenta. No entanto, a gente não consegue que nossa pimenta artesanal seja vendida na mesma intensidade que a marca Tabasco, uma marca poderosa internacional e que é uma pimenta horrorosa, mas que todo mundo compra e come. Então, quando vocês que são baianos pegam um restaurante baiano dentro da Bahia encontrar Tabasco, dê um chute e joga na cabeça do chefe ou do restaurante. A Bahia tem pimenta de soja, pimentas cultivadas artesanalmente. Então, é obrigação de todo mundo, principalmente os cozinheiros, oferecer. Porque a gente, às vezes, quando tem mais intimidade, a gente fala assim, o que é aquela pimenta do funcionário, assim a gente faz? E aí vem uma pimenta deliciosa, saborosa, para a gente não comer a porcaria que muitas vezes botam na nossa mesa. Aí eu faço essa brincadeira de pimenta baiana, isso não existe. Isso é só uma sacanagem mesmo. A única que distribui receita é da chefe Tereza Paim, porque o povo sempre quer uma marca, E aí vão criando os mitos e as marcas, mas quando na verdade o que interessa é o produto bonito, bem feito, E a gente tem procedência, tem que saber onde vem. Mas eu quis conceituar assim, a base dos slow food, para a partir daí a gente falar sobre ações que são feitas ou que podem ser feitas aqui tão perto da gente, porque o slow food ele frequentemente está próximo da gente, Então a filosofia do slow food é muito simples, porque é a coisa mais natural, ele parte do que é natural, Comer é fundamental para viver, A arte culinária, inclusive, eu defendo que é a única arte que você precisa consumir para viver. Então, tem que comer todo dia, senão morre, Então, como comer é fundamental para viver, a forma como nos alimentamos tem profunda influência do que nos rodeia, na paisagem, na biodiversidade da terra e nas suas tradições. Para o verdadeiro gastrônomo, é impossível ignorar as fortes relações entre o prato e o planeta. Além disso, melhorar a qualidade da nossa alimentação e arranjar tempo para saborear é uma forma simples de tornar o nosso cotidiano mais prazeroso. Então, isso é o que a gente fazia, Eu e mais algumas pessoas que estão aqui, que são da minha geração. O resto das pessoas que são mais novas, estão cada dia, sai, foi trabalhar de manhã, depois chegou aqui, a gente viu uma faculdade de gastronomia, desculpa, mas eu vou ver aquela parte de alimentação e só vi coisas como essa aqui, Podia ter um sequinho, um beiju, mas a gente está comendo massa folhada, que nada a ver com a Bahia. Então é importante, Eu, se fosse vocês, ia pedir uma baiana de acarajé, ia pedir uma tapioca, ia pedir coisas que têm a ver com a cultura da gente e que é uma forma da gente se alimentar com prazer, já que não pode ser devagar, pelo menos tem que ser com prazer, Então a gente tem que estar por isso. Então, os princípios do novo, Então é uma coisa muito natural, muito simples. Todo mundo na vida, todo mundo, a Constituição brasileira, todo mundo tem direito à saúde, à educação, à alimentação, e no mundo inteiro todo mundo tem o direito fundamental ao fazer de comer bem. Então, se a gente tem esse direito, a gente tem que ter o dever. Todo direito vem acompanhado do dever. Não é o dever da gente. A gente tem que ter a responsabilidade de defender essa
trabalha de uma forma errada, né? A grande maioria da indústria. Mas nós temos também indústrias boas. Nós temos aqui no nosso estado, não sei se vocês sabem, mas nós somos um grande produtor de palmito com Palmeiras. E nós temos um processamento de palmito muito pertinho, só atravessar a ilha e chegar lá de uma maneira correta. Nós temos um cultivo todo cooperativado, toda a informação de como o alimento é produzido. Quando a gente apoia efetivamente os produtores, a gente se torna parceiro da produção. Então a gente não é só consumidor, certo? E aí vem uma coisa que eu digo sempre: o cozinheiro, certo? Seja ele profissional ou doméstico, ele é o último elo da cadeia. É ele que define, certo? Então ele tem a obrigação de atuar nisso aí também. Por quê? Você pode botar seu restaurante. Se o cara entrou lá, ele vai comer o que está lá, certo? Ele compra o que você bota na mesa. Então, se você compra um camarão de uma empresa que extrai camarão que danificou o mangue, e que se você danifica o mangue, você não vai ter peixe daqui a algum tempo, você não tem siri, você não tem caranguejo, você está ajudando a desenvolver o ambiente. Você então está ajudando a passar, você está patrocinando uma coisa muito errada, certo? Então a gente tem que rastrear os nossos fornecedores, certo? E isso é possível, sabe por quê? A indústria, a área técnica, eu sou engenheira de formação, certo? Eu trabalhei muitos anos, trabalhei 21 anos com telecomunicações. E toda a indústria tem uma coisa que chama de surveillance, que é a inspeção das fontes. Por que o pessoal manda seus engenheiros lá para a fábrica para ver se o carro que está fazendo é daquela mesmo jeito, segue cada existência, se consegue isso, se consegue aquilo. E no segmento da alimentação a gente está tão complicado com isso. Entendeu? Então, dentro da esfera de atuação de cada um, tem seu restaurantezinho, pequeno, grande ou médio, tem que fazer isso, tem que rastrear, certo? Nós tivemos esse ano um encontro, nós tivemos 72 chefes de cozinha em Fernando Noronha, em reunião, nos 3 dias. E o principal tema desse reflexão da gente foi isso. Então, nós definimos que esse ano, até maio do próximo ano, não, desculpa, de novembro do ano passado até novembro desse ano, todos esses restaurantes iam rastrear camarão e ninguém ia comprar camarão das fazendas que estão detonando os números. Você deve ter alguém se passando por aí. Vamos ver o que a gente vai fazer. Quando a gente fala em biodiversidade, né, em relação aos louvinhos, é um prazer de saborear boa comida e boa bebida, deve combinar com o esforço para salvar os inúmeros grãos, vegetais, frutas, raças de animais e produtos alimentícios que correm risco de desaparecer devido ao predomínio das refeições rápidas e do agronegócio industrial. É óbvio, gente. Se tem mercado, se tem produtor. Se não tem mercado,
gente tão próximo, que a gente não está vendo a importância. Mas são produtos que a gente precisa cuidar. Assim, eu não suporto esse frango cheio de pernas. O peito de frango tinha pernas. Eu falei, como assim, Aline? Ela falou assim, minha mãe, eu gosto quando vi um frango para mim, assim, como quase 7 linhas. Eu falei, não estou acreditando. Eu estou vendo esse peito de frango nem perna, tem quase 8 linhas. Mas Deus não fez um peito de frango quadrado. Deus fez um peito de frango, como não fez a gente um grande, outro pequeno, um sem peito, outro sem peito, tem tudo. Gente, Deus fez um mundo diferente. Por que tudo agora tem que ser igual? Todo mundo tem que andar com a cara esticada, todo mundo tem que ser loura depois de uma idade, todo mundo. E isso está indo para a alimentação também. Se Deus não fez o peixe assim, o peixe está mais gordinho, está mais magro, embaixo. Não é para jogar o peixe fora, entendeu? Eu vou inventar, eu digo, não, tem que comer o peixe. O peixe existe. Eu cheguei numa restaurante em São Paulo e o chefe estava se gabando que ele tem uma técnica agora maravilhosa com aquela cola que cola a carne e que todos os filés que saem no restaurante tem uma picola de não sei quantos centímetros de diâmetro. Eu falei, você está louco. Entendeu? Peraí, gente. A gente está, somente nas festas, você quer assim nesse posto, tem um filé daqueles deliciosos, sabe, um molho, isso e aquilo. Está assim, gloriando. E são coisas que não cabem na minha cabeça, né? Que não concessionária vai comer propaganda. Não sei se eu consigo maior lá aqui da concessionária. E aí? Cadê o que é que ela tem para me oferecer? A gente come porque é só bonito? Não, a gente come porque é com gosto. Agora é possível fazer comida gostosa e bonita, né? E aí é por isso que eu mostro o camarão com molho de mangaba, que é um sabor da gente, né? Isso aí, quando você vai lá no meu restaurante, uma carne do sol, por 7 reais para mim também comida, vai ser o regional da gente, é o lugar, tá? Tudo a seguir, toda a morte. A gente, Deus, mandou nascer aqui. E tem pessoas que escolheu estar aqui, talvez até morrer. Então, defende a sua região, né? Eu estou aqui com uma pessoa que é a representação disso. Então, o cotidiano, o regional, é bacana ser regional porque é confortável, né? Quando a gente chega e come aquela comidinha que é na casa de mamãe, não é confortável? Então, vamos se estender essa relação, esse conforto